Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós, aí na sua casa, no seu tempo, mas buscando a Deus, junto com outros irmãos e irmãs, a partir da palavra de Deus, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, envie seus comentários no chat. Envie também o link da mensagem deste culto para seus contatos no WhatsApp e outras redes sociais, para que essas pessoas também possam assistir e participar desse culto. Na semana passada, nós iniciamos uma série de reflexões com o tema Esperança para dias que não queremos viver. A partir da jornada do profeta Jeremias, um homem com suas fragilidades e inseguranças, nós temos encontrado inspiração em uma pessoa com uma fé corajosa, profunda e cheia de esperança. Hoje nós vamos refletir sobre as nossas inseguranças e como nós superamos o medo e a ansiedade que surgem ao longo da nossa vida. Uma das maiores fontes da nossa insegurança e ansiedade e que por vezes nos leva até a pensar em desistir da própria vida, é o peso que nós carregamos. É o peso das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas omissões, é o peso de tentar ser o que não somos ou de tentar esconder o que realmente somos. Não só das outras pessoas, mas até de nós mesmos e também de Deus. A verdade é que quando nos sentimos insuficientes, muitas vezes é porque tentamos viver sob a nossa própria força e não sob a graça e o perdão de Deus. E aí é que o medo do julgamento, a culpa e a vergonha podem até nos paralisar, nos incapacitando até de aceitar nos envolver na missão de Deus, na caminhada com Deus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na sua tela a leitura do texto da primeira carta de João, no capítulo 1, os versículos de 8 a 10. Ali diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quantas vezes, por medo, por orgulho, pela insegurança que nos persegue, tentamos esconder as nossas falhas. Fingimos que tudo está bem, que somos mais capazes do que realmente somos, que não temos fraquezas. Mas ao fazer isso, não enganamos a Deus nem o próximo, mas enganamos a nós mesmos. Vivemos em constante tensão, tentando manter uma imagem com medo de sermos descobertos. Essa é a fonte de muitos sentimentos de inadequação. Por isso, eu quero te convidar a ser honesto com Deus, a confiar na graça de Deus, nesse Deus que nos acolhe, esse Deus que perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Por isso, convido você a me acompanhar nesta oração. Senhor, precisamos reconhecer que muitas vezes nós queremos viver aquilo que nós não somos, aquilo que não faz parte de nós. Muitas vezes, Senhor, encobrimos nossas falhas, não reconhecemos os nossos erros, colocamos uma máscara em nossa face. Deus, perdão por nosso orgulho. Mas e o pior, Pai, quando nós tentamos fingir aquilo que nós não somos, vamos alimentando ansiedade, medo, insegurança. E às vezes pela própria insegurança nós construímos uma imagem daquilo que nós não somos. Senhor, nos ajuda a sermos mais transparentes, mas especialmente queremos reconhecer o nosso pecado, a nossa alimentação, a nossa fraqueza, o mal que habita em nós. Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoa. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar agora e agradecer a Jesus, a este Jesus, nosso bondoso e amoroso amigo.
Alguma vez você já ouviu aquela voz sussurrando ali na sua mente, dizendo: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, isso não é para você. Essa insegurança que vai sendo alimentada constantemente por narrativas e histórias de fracasso que nem são tão reais assim, mas que vai transformando, que vai alimentando o medo. E o medo, por sua vez, gera ansiedade, aquela sensação de preocupação constante, de aperto no peito, de que algo ruim vai acontecer, de que as coisas não vão dar certo. E, infelizmente, para muitos, essa jornada acaba culminando em algo ainda mais sombrio, que é a depressão. E em seus estágios mais profundos, a depressão leva até a desistência de viver. É aquele sentimento de incapacidade, de não conseguir mais enxergar nenhum sentido na vida, que acaba podendo levar ou que leva a um isolamento profundo, que leva a perder a vontade de lutar e tragicamente, às vezes, até o abandono de toda e qualquer esperança. O paradoxo é que Deus nos chama para a vida. Deus nos chama para a missão de proclamar as boas notícias do Evangelho que promovem a vida. Mas diante desse chamado, a nossa insegurança muitas vezes nos paralisa, nos fazendo sentir inadequados, despreparados para a jornada. Assim como o profeta Jeremias, dizemos: eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu não tenho capacidade para realizar a missão, a tarefa que o Senhor me confiou. Então hoje, continuando com a nossa reflexão sobre o tema Esperança para dias que não queremos viver, a partir da vida do profeta Jeremias, eu quero te convidar para descobrir como transformar a insegurança e o medo, que muitas vezes, como eu disse antes, pode levar à ansiedade, à falta de vontade de continuar com a vida. Como transformar isso num caminho de confiança, de esperança e vida plena em Deus? Bem, na semana passada, o Anderson nos apresentou o profeta Jeremias, este homem comum, com sentimentos, medos, limitações, mas que foi chamado para uma tarefa muito importante. Nós vimos que vimos a partir da vida de Jeremias que a nossa identidade ela não é definida por nosso desempenho, por nosso status social, ou muito menos pela opinião das outras pessoas, mas a nossa identidade é definida pelo propósito eterno de Deus.
Então Jeremias ele não precisou provar que ele era digno de ser profeta. Deus já o havia escolhido, Deus já havia separado desde o início. E essa perspectiva é que nos liberta dessa necessidade de aprovação das outras pessoas e nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Então Jeremias ele foi chamado para ser profeta às nações, diante das nações e dos reinos, com a missão de arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Um chamado que facilmente pode despertar em qualquer pessoa fragilidade ou mesmo sentimento de incapacidade. Então, qual foi a resposta de Jeremias a esse chamado de Deus? O texto de Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo 1, diz assim, que a resposta de Jeremias foi essa: mas eu disse, Jeremias, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem. Tolkien reproduz essa mesma narrativa em sua obra literária O Senhor dos Anéis, em uma conversa entre os personagens Frodo e Gandalf. No texto da obra de Tolkien está escrito assim: não fui feito para buscas perigosas, lamenta Frodo. Eu gostaria de nunca ter visto o anel. Por que ele veio a mim? Por que fui escolhido? Perguntas desse tipo não podem ser respondidas, diz Gandalf a Frodo. Pode ter certeza de que não foi por méritos que outros não o tenham. Não foi, ao menos, por poder ou sabedoria. Mas você foi escolhido e, portanto, deve usar a força e o coração e a esperteza que você tiver. Da mesma forma, Jeremias se vê totalmente inadequado. Eu não. Ele se percebe como imaturo, como inexperiente, sem as habilidades de oratória necessárias para aquela missão tão grandiosa. Sua juventude, a sua inexperiência o fazem duvidar da sua capacidade de cumprir um chamado tão complexo. Essa é a voz da incapacidade que muitas vezes ressoa nos nossos corações, gerando medo e ansiedade. A voz que muitos de nós ouvimos quando um grande desafio nos é apresentado. Nós somos muito hábeis em alegar incapacidade para viver a vida para a qual Deus nos chama. Eu sou muito jovem, eu sou apenas uma dona de casa, eu não fiz nenhum curso de teologia, eu não tenho a escolaridade suficiente, eu não tenho tempo disponível, eu não fui treinado, me falta autoconfiança, e assim vai, as desculpas que nós vamos levantando diante dos desafios e do chamado de Deus, assim como fez Jeremias. Se olharmos para nós mesmos e formos absolutamente honestos, sempre chegaremos à conclusão de que somos inadequados e incapazes. Mas Eugene Peterson, no capítulo 4 do livro Corra com os Cavalos, esse livro que inspira essa série de mensagens, ele aborda essa relutância de Jeremias da seguinte forma: ele diz, a fé não é para os prontos ou perfeitos, mas para aqueles que, como Jeremias, se sentem inadequados, imperfeitos e cheios de limitações. Então, qual a resposta de Deus à relutância de Jeremias? O texto continua: o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus não valida, Deus não se detém diante das nossas desculpas e percepções de incapacidade. Deus as transcende, Deus as supera. Para Deus não há um debate sobre a idade, sobre a eloquência do profeta. Deus não entra em debate com Jeremias, porque Deus não se detém nisso, Deus não se impressiona com isso, nem mesmo se limita diante das nossas fraquezas ou limitações pessoais. Pelo contrário, Ele mesmo, Deus, provê
a palavra e o poder necessário para a missão de Jeremias naquele momento. Deus, ele não verifica nossas qualificações antes de nos chamar para um propósito. Ele nos chama e no decorrer da jornada ele vai nos capacitando. E no caso de Jeremias, Deus não concordou que a idade fosse um impedimento. Ele declarou: olha, Jeremias, não diga isso. E Deus então qualifica o jovem profeta pela sua própria palavra. Ele diz: olha, a minha palavra eu vou colocar na sua boca. Então o verdadeiro poder e a autoridade não residem nas qualidades humanas, mas na autoridade de Deus que nos envia e que nos capacita. Então a base para superar o medo e a sensação de inadequação é a promessa de Deus. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Essa é a palavra de Deus para Jeremias diante do seu sentimento de inadequação. Então a presença de Deus, ela anula a insegurança. Se Deus está conosco, nossas limitações elas se tornam irrelevantes diante da sua infinita capacidade. Existe uma grande diferença entre o que pensamos que podemos fazer e o que Deus nos chama para realizar e nos capacita para fazer. Nossas próprias ideias sobre capacidades ou desejos, elas são insignificantes diante da magnitude, do poder, da grandeza e dos planos de Deus para nós. Então não deveríamos deixar que os nossos sentimentos, nem mesmo a nossa experiência de vida determinasse o nível da nossa participação na vida, nossa participação na missão de Deus. Não são eles que nos qualificam para aquilo que nós temos que realizar ou fazer. Deus nos chama, não por nossa qualificação prévia, mas com o propósito de nos capacitar para aquilo que Ele deseja que nós façamos ou para aquilo que Ele deseja que nós sejamos. O Salmo 46, os versículos de 1 a 3, também nos fala desse Deus que é segurança e abrigo diante das tempestades, da ansiedade e do medo. Ali diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Este salmo é uma declaração de confiança em meio ao caos. Ele fala diretamente à nossa angústia e ansiedade. Ele diz: quando a terra se muda, quando a vida parece desabar sobre nós, a promessa de Deus, como nosso refúgio e fortaleza, é a âncora que nos impede de sermos arrastados para a correnteza do desespero. A insegurança, que é natural em todo ser humano, ela é transformada em confiança quando nós nos apoiamos na presença e na promessa de Deus. Esse salmo ele nos lembra que a maior força não vem de nós. É na fragilidade de nos sentirmos despreparados que descobrimos a força de Deus. Ele não é um socorro distante, ele é um Deus bem presente, que alivia a pressão da ansiedade, que afasta os pensamentos de incapacidade e inadequação. O apóstolo Paulo nos ensina a mesma coisa quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, que a graça de Deus era suficiente para ele, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você tem de alguma forma se identificado com o jovem profeta Jeremias? Paralisado pelo medo, pela ansiedade, talvez até com pensamentos de que é inútil lutar, seja diante de um desafio familiar, profissional ou ministerial, que te faz se sentir incapaz. A ansiedade, será que ela tem te impedido de dar os passos simples na vida? Ou a depressão tem roubado sua vontade de viver, fazendo até pensar em desistir? A jornada de Jeremias nos mostra que mesmo quando nos sentimos despreparados, incapazes
e com vontade de desistir, Deus permanece conosco. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá a força para não apenas existir, mas para viver plenamente. Então não permita que o sentimento de incapacidade, que a ansiedade e a depressão roubem de você a vida abundante que Cristo veio para dar. Jesus diz lá em João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Você é uma pessoa amada por Deus, você é uma pessoa valorizada, você é uma pessoa chamada por um Deus que é seu refúgio e fortaleza. Então que a sua resposta a esse chamado de Deus não seja a desistência, mas a coragem de um coração que, mesmo se sentindo despreparado, confia na presença e no poder daquele que caminha com você, daquele que caminha conosco, daquele que não nos abandona, desse Deus que nos fortalece diante dos desafios. Agora, se você está enfrentando pensamentos constantes de desistência e abandono, pensamentos esses que são frutos de uma ansiedade ou de uma depressão mais profunda, saiba que buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas é sinal de coragem. Então, se você está tendo muita dificuldade, se você se sente paralisado e não consegue ir adiante, busque ajuda. Deus usa pessoas, para nos auxiliar, então não hesite em procurar ajuda de um pastor, de um psicólogo, de um profissional da saúde mental para te ajudar. Deus te convida para caminhar com Ele e fazer parte da sua missão, mas isso não tem nada a ver com a sua capacidade ou com o seu desempenho, mas tem a ver com a presença de Deus mesmo na sua vida. Então aceite o convite de Deus para caminhar com Ele e, se for necessário, busque ajuda de outras pessoas para isso. Vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és essa fortaleza. Obrigado porque Tu és refúgio nos momentos difíceis. Obrigado, Senhor, porque assim como em Jeremias o Senhor põe palavras na nossa boca, o Senhor nos move e nos fortalece em momentos difíceis da vida. Nos tira, Senhor, da paralisia, nos ajuda a vencer o medo, alivia a nossa ansiedade. Trata, Senhor, da nossa dificuldade de prosseguir. Coloca pessoas ao nosso redor que também nos ajudem nesses desafios. Senhor, tem misericórdia de nós e assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você alguns convites. Primeiro que no próximo dia 21, agora 21 de setembro de 2025, nas dependências da Luterana Floripa, especialmente ali no Casarão, nós vamos ter o brechó e a cantina. O brechó, que lhe oferece roupas, calçados, vários outros utensílios, onde você pode adquirir e ajudar então os projetos sociais da Luterana Floripa. Também ali vai ter a cantina, você pode ter um tempo de convívio, convidar outras pessoas para conhecer a Luterana Floripa, quem sabe participar de um dos cultos e presenciais e aproveitar, dar uma passada no brechó, ter um tempo de convívio ali com as pessoas na cantina, tudo ali no Casarão. Nós iniciamos na última sexta-feira, no dia 12, mais um curso Alfa, esse curso que tem como objetivo refletir sobre o sentido da vida e qual o papel da fé em nossa vida cotidiana. Você ainda pode se inscrever e participar do curso. A gente começou ele há 2 dias, na última sexta-feira, dia 12 de setembro, mas você ainda pode se inscrever, convidar outras pessoas, não perca essa oportunidade. Nós reunimos ali um grupo muito especial, pessoas muito queridas, foi um momento muito, muito bom de conversa, de diálogo, de poder refletir sobre a vida. Então, venha, participe.
Estão ainda possível, aliás, você reservar os seus devocionários para o ano de 2026. Até o dia 25 de setembro, os pedidos podem ser feitos, né, pelo nosso WhatsApp. Então, ali, Orando em Família, Castelo Forte, Senhas Diárias, que são essas ferramentas, né, que nos ajudam para mantermos uma disciplina, né, uma rotina no nosso momento de meditação e oração. Mas de maneira muito especial, eu quero agradecer a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa. Você pode ver aí na tua tela, né, que no mês de julho nós alcançamos o valor necessário para nós mantermos o nosso trabalho e missão. Agora vinda com os novos ministros e com todas as atividades que nós estamos fazendo. Claro que agora o nosso desafio é manter, né, visto que as nossas contribuições têm uma variação a cada mês, né, você pode observar ali no gráfico. Então, né, vamos lá manter, né, as nossas contribuições. Se você deseja contribuir, você pode usar a chave Pix, né, que também aparece aí na sua tela. Mas muito obrigado, né, você que tem participado, tem se envolvido financeiramente através das suas contribuições, dos seus dízimos. Se você precisar de mais informações, né, entre em contato através do nosso WhatsApp. E se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender e em poder conversar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.